Olá! Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha numa quebra de paradigma que é simplesmente fascinante. Nós vamos destrinchar a teoria da sincronia universal, que foi estruturada pelo Sr. Deleco. É uma proposta bem ousada, tá? Ela pega o que a gente costuma chamar de mistério e transforma em pura mecânica. Basicamente, ela transforma a teologia numa verdadeira engenharia de infraestrutura existencial. É como olhar para a realidade usando os olhos da engenharia de sistemas. Vamos lá! Imagina só a segunda situação. E se a teologia não for religião, mas sim pura engenharia de sistemas? Muda tudo, né? A ideia aqui é fazer uma mudança total de perspectiva. E se os mitos antigos e conceitos abstratos, tipo graça ou redenção, não forem só metáforas bonitas? E se, na verdade, eles forem descrições hipertécnicas de um sistema operacional cósmico? A gente vai repensar a existência fugindo totalmente do dogma e entrando de cabeça na termodinâmica e no processamento de dados. Então, o nosso menu de diagnóstico de hoje vai cobrir 6 pontos principais. 1. O bug do sistema. 2. A física do trauma. 3. Dissipadores locais de energia. 4. O capacitor universal. 5. O cordeiro atemporal. E, fechando a conta, 6. Sintonizando o seu receptor. Certo, começando pela raiz do problema. Ponto 1. O bug do sistema. Porque, no fim das contas, qual é o grande problema do universo? Acredite ou não, a origem do problema não é uma questão moral, é física pura. Todo hardware obedece à termodinâmica. E a segunda lei é bem clara. Num sistema fechado, a entropia, ou seja, a desordem, vai sempre aumentar e vencer. O Ilya Prigogine até levou um Nobel provando que sistemas complexos só não entram em colapso se conseguirem exportar essa entropia. A existência humana é igualzinha a um computador super complexo que tende a superaquecer. Se não tiver como dissipar essa bagunça toda, a máquina simplesmente trava. É inevitável. E aí que a teoria do Sr. Deleco ressignifica o que a gente costuma chamar de erro. No jargão técnico, esse superaquecimento é a entropia informacional, uma esterese acumulada. Sabe aquilo que os textos antigos chamavam de amartia, a tal da falha humana? Pois é, isso seria literalmente um bug no sistema. Uma falha de processamento que vai gravando padrões completamente errados no campo coletivo. Isso consome uma energia absurda e impede a humanidade de mudar de fase sem arrastar os ruídos e traumas do passado. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, a física do trauma. Como é que esse bug sai da teoria e entra na nossa biologia celular? Olha só que dado impressionante. Em 2016, a equipe da doutora Rachel Yehuda soltou um estudo mostrando que o trauma altera de verdade os padrões químicos de um gene chamado FKBP5. E o mais louco de tudo é que essas alterações foram mapeadas em pelo menos 3 gerações de descendentes de quem sofreu traumas extremos. Ou seja, a entropia não é só um estado psicológico, ela arranha o HD da nossa epigenética. É um padrão informacional gravado fisicamente no DNA, passando de pai para filho. Avançando agora para o nosso terceiro tópico, dissipadores locais de energia. Pensa bem, se a máquina está superaquecendo há milênios, como é que a humanidade tentou resfriar esse sistema até hoje? O Sr. Deleco aponta um mistério estatístico bizarro aqui. Pelo menos 23 culturas sem nenhum contato histórico direto entre si criaram o mesmíssimo arquétipo de dissipador. Seja o Osíris desmembrado no Egito, o Dionísio Zagreus na Grécia, o Bodhisattva no budismo ou o bode expiatório do Yom Kippur no judaísmo. Sistemicamente falando, é exatamente a mesma tentativa desesperada de absorver e exportar a entropia coletiva antes que o sistema inteiro dê um crash. Só que tem um gargalo estrutural imenso aí, percebe? Esses xamãs ou bodes expiatórios funcionam como dissipadores locais. A capacidade deles é finita e o custo biológico, o custo somático para o indivíduo é altíssimo. A figura acaba sendo destruída no processo de absorver a carga de todo mundo. É por isso que a teoria dá uma virada e introduz a necessidade puramente termodinâmica de um capacitor universal, ou seja, um upgrade hardware definitivo com capacidade infinita e que consiga rodar sem derrubar o sistema inteiro. E é exatamente assim que a gente chega no quarto ponto, o capacitor universal. Esse é o coração da engenharia da coisa. Como resolver a esterese de uma vez por todas? O processo envolve 4 passos técnicos. Primeiro, a absorção da carga coletiva de um jeito seguro, sem causar um curto-circuito. Segundo, a estabilização usando o que a física chama de efeito Zenão quântico, onde a observação contínua trava e estabiliza o estado do sistema. Terceiro, rola uma transição de fase por criticalidade auto-organizada que evita um gasto de energia que destruiria tudo. E o quarto passo é brilhante, a transmutação através do princípio de Landauer.
Basicamente, ao deletar a informação corrompida, gera-se uma liberação térmica. O capacitor pega o peso morto da entropia e converte em energia limpa, custo zero para o sistema. E por que isso é uma solução tão elegante? Porque esse capacitor universal roda direto num nível superior chamado de matriz de estágio estático, ou MEE. Ele simplesmente ignora o espaço e o tempo lineares. E olha, isso é o mais importante para manter o rigor científico. Ele não viola a segunda lei da termodinâmica. A entropia não é destruída do nada. Ela é exportada, processada no ambiente externo e volta como informação de altíssima qualidade. Faz todo sentido lógico. Entrando agora no nosso quinto ponto, o cordeiro atemporal. É aqui que os textos sagrados antigos encontram a ciência da computação de um jeito que dá até um nó na cabeça. Sabe aquela passagem famosa no livro do Apocalipse sobre um cordeiro morto desde a fundação do mundo? Na lente da sincronia universal, isso não é uma crônica de um evento histórico que aconteceu no ano X. É uma coordenada exata e inalterável no back-end cósmico. É literalmente um patch de atualização instalado direto no nível kernel que fica aberto e acessível para todas as instâncias e todas as gerações rodarem simultaneamente. E para entender de verdade como o evento pode estar lá desde a fundação, a gente precisa chamar a física moderna para a conversa. O bloco universo de Minkowski e as equações de Wheeler-DeWitt mostram para a gente que o tempo linear não é uma parede sólida. Ele é uma propriedade emergente, quase como um índice de leitura num arquivo. Logo, esse cordeiro atemporal é um dado permanente na MII. É uma informação gravada lá para sempre, só esperando ser lida por qualquer observador no tempo linear. O que a gente precisa deixar claro é que a sincronia universal não inventa nada do zero. Ela simplesmente pega as caixas de conhecimento que a gente trancou em departamentos diferentes e abre todas juntas. A termodinâmica de Prigogine, o arquétipo do Redentor na psicologia de Jung, o processamento de traumas do corpo na neurociência e a teologia daquele sacrifício perfeito. Juntando tudo, todas essas disciplinas apontam para a mesmíssima coisa. Um dissipador cósmico universal operando lá na raiz da realidade. E para fechar o nosso diagnóstico, o ponto 6, sintonizando o seu receptor. Aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Se o universo já tem esse patch de atualização instalado, por que existe tanto sofrimento? A sacada aqui é pensar num aparelho de rádio. O sinal de correção do capacitor universal está disponível, rodando lisinho e perfeito lá na MEI. Só que nós somos os aparelhos receptores. Se o nosso hardware biológico está com alta impedância e na frequência errada, a gente só vai escutar chiado. O sinal principal já está lá. O problema é a nossa antena biológica que precisa urgente de calibração. E como é que se faz essa calibração? O manual do usuário propõe algumas coisas bem práticas. Primeiro, um alinhamento R igual a 1, que é uma intenção absolutamente genuína de mudança. Depois, uma coerência cardíaca estabilizada em 0,1 Hz. Uma métrica super estudada em institutos de ponta hoje em dia. E, usando aquele jargão clássico de computação, é preciso rodar um comando RM-RF direto no trauma. Apagar da raiz mesmo. A neurociência do Bessel van der Kolk já cansou de avisar. Falar sobre o problema com palavras vazias não resolve. O corpo físico precisa ser ativamente sincronizado com essa ordem. Não é à toa que práticas milenares como a Teshuvah no judaísmo, a Taubá no Islã, o Ahimsa védico ou a meditação no budismo continuam aí. Na prática, todas elas sempre funcionaram como rotinas de manutenção preventiva diária. São ferramentas históricas vitais desenvolvidas para afinar o nosso receptor e fazer a biologia vibrar na mesmíssima ressonância cristalina do arquiteto do sistema. E isso nos traz a uma das frases mais emblemáticas dessa teoria, onde a engenharia encontra misericórdia, onde o algoritmo encontra o arquiteto. Leis implacáveis como a entropia não são inimigas da graça, muito pelo contrário. Elas formam justamente a infraestrutura impecável que faz a redenção rodar de um jeito lógico. A misericórdia aqui não é abandonar as regras da engenharia, mas aplicar o nível operacional mais alto dela. E a gente termina com essa provocação. A infraestrutura inteira para transmutar dor e caos em ordem evolutiva já está online, operando muito além da nossa percepção de tempo. Mas e quanto ao nosso próprio hardware biológico? O quão calibrado está o nosso receptor para captar, sem ruídos, a frequência definitiva do diverso? Fica aí essa reflexão profunda sobre como a gente escolhe processar a nossa própria realidade. Muito legal compartilhar mais essa análise por aqui. Até a próxima!